Então, né, mais uma vitória do Flamengo, quebrou um tabu aí, né, de anos sem vencer lá no Alfredo Jaconi e jogou muita bola. Segundo o Neto, se continuar desse jeito, ainda não perdendo no Maracanã, ninguém vai parar o Flamengo. Conta pra mim, 50 pontos e aí ganha o jogo. E o De Arrascaeta, que é um monstro, Marília Ruiz. Eu acho que dá pra dizer que até aqui, com folgas, talvez ele seja o melhor jogador do campeonato, assim como o Felipe Luiz se consolida como um técnico que começou o campeonato dizendo que a prioridade era o Campeonato Brasileiro, e aí há 3 dias da quartas de final de Libertadores contra o Estudiantes fora de casa, coloca o melhor que ele poderia colocar em campo para quebrar o tabu em Caxias. Parece que não fez isso para a Sul-Americana, né? Isso. Não fez para a Sul-Americana. Então. Mas o Corinthians também não tinha, jogou com 5 jogadores que 3 semanas atrás não eram titulares, então também não era o time completo. Mas no caso do Flamengo, é um time que investiu brutalmente na janela, que não fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, ou ficou aquém daquilo que a gente esperava, ganhou o campeonato, ganhamos o Chelsea, mas não foi o melhor campeonato possível. É verdade que o chaveamento colocou o Bayern de Munique, mas o Flamengo jogou menos do que se esperava. Só que a janela deu ao Flamengo jogadores de seleção em profusão. Hoje não tinha o Jorginho. Mas é importante você ter umas pessoas que entendem. Eu nunca imaginei que o Samuelino viesse para a equipe do Flamengo. Né? E eles fizeram uma janela espetacular. Mano. É verdade. E eu acho que também com a mão do técnico que essa semana disse não para o futebol turco, que é o Felipe Luiz, que passou muito tempo na Espanha, no Atlético de Madrid, tem uma ótima relação, e do Atlético de Madrid vieram jogadores importantes para esse time do Flamengo. Hoje o Jorginho, que veio do Arsenal... O cara fazendo gol dentro da área. Não jogou. Voltou o Alan, né, que é um jogador que a torcida não gosta. Fora de casa, acho que é mais fácil colocar o Alan, mas o Flamengo foi melhor, fez 2-0 e se consolida na liderança. É verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, o Palmeiras atropelou o Internacional, mas o Flamengo segue sendo o favorito, até pelo elenco que tem. Ô, Quesada, dá para entender, eu faço as contas, mesmo umas contas, o Léo tá com a gente aqui, tipo, lembra o Oswaldo Souza, que tinha, sim. da Globo? Sim. Vamos lá, sabe quantos pontos tem o Sport? 11, certo? Ele precisa, para não cair, 33 pontos. Sim. Certo? Para não cair, para ir para 44. Sim. O Flamengo tem 50. O Flamengo ganhar 25 pontos, o Flamengo é campeão, irmão. Ninguém mais ganha o título do Flamengo. Um time que não perdeu no Maracanã ainda, vai e ganha de todo mundo. 50 pontos, Quesada. O Flamengo... Bom, eu continuo com a minha velha opinião, né? Flamengo e Palmeiras brigando até o final. E na 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã, citado por você... Não tira o Cruzeiro, Quesada, sabe por quê? Vou dizer pra você. Fala. Porque como mudaram a tabela e foi muito inteligente por parte da CBF, o Cruzeiro só joga em dia 10 de dezembro e dia 14, que são os 2 jogos contra o Corinthians. Depois do Brasileiro. Até lá, o Cruzeiro só tem o Brasileiro. Foco total. E o Cruzeiro tá com 44 pontos. Agora, o Cruzeiro joga hoje com o Bahia lá, Não, né? tudo nessa bem. rodada. Tudo bem. E aí? Você tem razão. Mas eu coloco o Cruzeiro Eu também. como a outra força. Tá, as 3, eu acho. O jogo é amanhã. Agora, Flamengo e Palmeiras vão fazer um duelo direto na 29ª rodada. Aí a chance do Palmeiras não depender de ninguém, certo? Se o Palmeiras fizer o serviço no Maracanã e vencer o Flamengo... Qual o próximo jogo do Palmeiras? Palmeiras e... Que é fora. Eu não sei tudo também. Palmeiras e Fortaleza. Lá, certo? Aqui? Sábado, 9 da noite. Então, Sábado, 9 da noite. O Flamengo e quem? É isso que a gente tem que fazer, Flamengo essa Cascão? Flamengo e Vasco, aí já é diferente. Então, e é no meio, desse mata-mata de Libertadores. Vai depender do que acontecer em Buenos Aires para os dois, para saber qual é o time que joga. Na verdade, o que eu penso em relação ao brasileiro é quando o Palmeiras perder 2 jogos consecutivos, ele tá fora. Se não acontecer isso, ele vai ficar dentro ele continua na briga. Não pode chegar nesse jogo contra o Flamengo com 7 de diferença, não, acabou. Não resolve. Aí não resolve. Godoy, o que você pensa do Flamengo? O Léo tá lá, o Léo Sonda direto lá com a gente. E aqui não tem o que dizer, cara. Flamengo, mais uma vitória, quebrou o tabu, né? Eu acho que eram não sei quantos anos, há muito tempo o Flamengo não ganhava dentro do Alfredo Jaconi, que é a casa do Juventude, e pronto, quebrou o tabu, ganhou, continua na liderança e tá caminhando com passos largos para ser campeão. É muito cedo para cravar? É óbvio, mas se manter o ritmo, se continuar nessa pegada, ainda vai abrir distância pro segundo, pro terceiro colocado. O Flamengo do Felipe Luiz é o maior inimigo de qualquer tabu, porque esse time é viciado em vencer. Esse time tem uma consistência que nenhum outro do Brasil tem. 28 anos depois, o Flamengo vence o Juventude no Alfredo Jaconi. O Flamengo de 25 parecia estar jogando em casa, sem o menor receio do campo. E só comprova a maior virtude desse Flamengo:
a maturidade, o preparo. Consegue se adaptar a adversidades, consegue se adaptar a problemas antigos que, assim, desde o Flamengo 19, não tem nenhum time do Flamengo capaz de fazer isso. Que a cada jogo que passa, parece que esse time tá mais maduro. Ele pode ter desfalque, pode não ter um certo jogador-chave, que vai entrar alguém e o time vai continuar funcionando na mesma rotação. Você não tem Léo Ortiz, você tem o Danilo. É um absurdo de um jogador. É um time que, se você não tem o Jorginho fazendo o meio campo fluir, o Saúl assume a responsabilidade e acaba com o jogo. Não existe time mais ajustado no Brasil quanto esse Flamengo. Vencer no Jacone não é fácil. É só você ver que no século o Flamengo ainda não tinha vencido. O Flamengo que venceu todas as partidas no Rio Grande do Sul no ano de 25. O Flamengo se tornou o que o torcedor sempre sonhou. E tem uma consistência que desde 2019 sonha em ter. Sinceramente, não faço ideia qual vai ser o dia de amanhã. Mas hoje, nenhum time do Brasil tá tão preparado para fazer história quanto esse Flamengo. E pode falar o que for, mas o Flamengo se planejou e hoje em dia tá colhendo frutos. Tu pode pegar pra ver, só um exemplo, na lateral, a gente tinha o Wesley, saiu, foi pra Roma, aí tinha quem na reserva? O Varela, ainda tem quem agora? Chegou, o Royal. Na outra ponta, tem Vinha. Tirou o Vinha, tem Ayrton Lucas. Sem Ayrton Lucas, tu ainda tem o Alexandro. Então, isso é um exemplo. Mais pra frente, Arrascaeta, Carrascal, Plata, Bruno Henrique. Esse time é muito bem preparado e é o melhor time do Brasil, sem dúvidas. Vamos dar uma olhada aqui, né? Porque o Flamengo quebrou esse tabu de 20 e poucos anos sem vencer lá no Alfredo Jacone. E um detalhe que é importante, cara, que eu tenho que destacar aqui, é que o Flamengo continua com aquele probleminha, um probleminha de leve de não chutar. Tem a posse de bola, só que é uma posse de bola, não digo defensiva, mas uma posse de bola meio passiva, entende? É uma posse de bola ali que até os 20 minutos hoje o Flamengo não chutou no gol. É uma coisa recorrente, acontece várias vezes do Flamengo não chutar quando a equipe tá muito recuada. Todo mundo joga recuado contra o Flamengo, né? É muito difícil ter uma equipe que tenta tomar atitude contra o Flamengo. Mas deu bom, né? Porque o Flamengo foi lá, tentou, até que conseguiu fazer o gol com a Arrascaeta, né? Depois de um passe absurdo do Saúl. Então teve isso aí, né? Que o Flamengo conseguiu fazer o gol. Logo depois, no segundo tempo, né? O Flamengo manteve, né? Teve aquele domínio da mesma forma. A Juventude até tentou ali, mas não tem jeito, né? O Flamengo muito superior tecnicamente e tomou as rédeas do jogo até que ali, mais chegando pro final, outra bola levantada na área. Essa bola levantada foi uma coisa linda, tá, cara? Que bola levantada e um golaço, né, cara? Um golaço de cabeça do Emerson Royal, né? Então, jogou muita bola, o Flamengo jogou hoje, dominou, se impôs em campo e é uma coisa muito absurda, né, cara? Esse meio de campo do Flamengo, a zaga, o ataque, realmente esse elenco tá uma coisa muito absurda e tem tudo pra ganhar aí Brasileirão, Libertadores e vamos ver, né, cara, ainda mais agora que saiu fora, né, da Copa do Brasil, tem mais tempo de descanso, mais tempo de treino, mais tempo pra tudo, então não tem desculpa, cara, tem que ganhar dessa vez, porque o Flamengo tá meio complicado, né, tem um tempinho que não ganha Liberta aí, então vamos buscar, porque esse ano, cara, pensa, uma final, Flamengo e River lá naquele mesmo estádio, cara, se não me engano, o Monumental, me corrija aí, mas é um estádio monumental, né? É um estádio muito absurdo, cara. Aquela final de 2019 foi uma coisa histórica.